Grande decisão entre Real Madrid e Barcelona neste domingo, valendo o primeiro título de 2025 do futebol espanhol, a Supercopa da Espanha. As duas equipes venceram as suas partidas e se classificaram para a final que acontece na Arábia Saudita. Pela terceira temporada consecutiva, teremos a decisão da Supercopa da Espanha com um El Clássico. Em 2023, o título ficou para o Barcelona e em 2024, o título ficou para o Real Madrid. As duas equipes que nessa temporada já se enfrentaram uma vez em jogo válido por La Liga e o Barcelona goleou o Real Madrid em pleno estádio Santiago Bernabéu 4-0 em uma partida que ficou marcada pela quantidade de impedimentos que o Real Madrid entrou no jogo. Foram 12, somente Kylian Mbappé ficou 8 vezes impedido nessa partida. Mas a história é outra, depois daqueles 4-0 do Barcelona para cima do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, as coisas foram mudando para as duas equipes. O Fede Valverde, o jogador do Real Madrid que falou na prévia dessa partida, disse que aquela derrota foi importante para o Real Madrid, que deu uma acordada depois de ser goleado pelo Barcelona. Depois daquele jogo, o Real Madrid ainda perdeu mais alguns jogos, somou 4 derrotas em 7 partidas, mas a partir do dia 4 de dezembro, as coisas mudaram para o Real Madrid, o time voltou a vencer e agora acumula 8 jogos consecutivos sem perder. São 7 vitórias e um empate para o Real Madrid. Já o Barcelona, depois daquele El Clássico, daquela vitória, ainda somou 2 vitórias consecutivas, mas depois acabou entrando numa onda aí de derrotas, principalmente no Campeonato Espanhol, que fez o time do Hansi Flick cair para a terceira colocação em La Liga. Nesse sábado, na prévia desse jogo, de momento, o Real Madrid ainda é líder do campeonato espanhol e o Barcelona caiu para a terceira colocação, somando muitas derrotas dentro da competição nacional. Enfim, são duas equipes que vivem um momento bem diferente depois daquele 4-0 que aconteceu lá no dia 26 de outubro. O Barcelona vai em busca da Supercopa de número 15, é o clube com mais títulos nessa competição, e o Real Madrid tenta igualar o número de títulos do Barcelona a 14. No histórico do confronto em geral entre essas duas equipes, a gente está falando do maior clássico do futebol espanhol e talvez o maior clássico do futebol mundial, o Real Madrid tem uma vantagem em relação a vitórias e também a gols. São 105 vitórias para o Real Madrid, 101 para o Barcelona, 52 empates, 433 gols marcados pelo Real Madrid, 423 para o Barcelona. Vamos ver quem é que fica com essa Supercopa da Espanha, um título no qual as duas equipes já se enfrentaram 9 vezes e o Real Madrid leva a melhor em relação a finais de Supercopa da Espanha. Daí não falando de todas as finais, mas somente dessa competição, quando as duas equipes se encontraram, o Real Madrid leva a melhor com 7 vitórias em finais da Supercopa da Espanha contra 2 apenas do Barcelona para cima do Real Madrid. Essa vai ser a 10ª vez que as duas equipes se encontram na final desse torneio que nos últimos anos mudou um pouquinho o formato, mas continua tendo uma final, portanto a 10ª entre Real Madrid e Barcelona somente nessa competição. Se a gente falar em finais no geral, contando todas as competições, são 17 finais entre as duas equipes, 11 vitórias para o Real Madrid e 6 para o Barcelona. Mas é um novo jogo, é uma nova competição e vamos ver quem é que fica com esse título. Quando a gente fala em quem é que pode entrar em campo, tudo indica que as duas equipes vão colocar, se não o mesmo time, um time muito parecido com os que os técnicos Hansi Flick do Barcelona e Carlo Ancelotti colocaram em campo nos jogos das semifinais. Lembrando que o Barça venceu o Atlético de Bilbao por 2-0 e o Real Madrid eliminou o Mallorca, vencendo a partida por 3-0. Focando um pouquinho mais no Real Madrid, tudo indica então que o Ancelotti vai para esse jogo, o primeiro grande confronto do Real Madrid nesse ano de 2025, com o quarteto, os 4 atacantes, digamos assim, porque o Bellingham faz muito essa função de atacante no Real Madrid. Isso pode dar um indício de que o Ancelotti está mesmo disposto a, em grandes jogos, apostar pelo quarteto ofensivo do Real Madrid, que tem ido muito bem nas últimas partidas que tem jogado junto. Foi assim no jogo da semifinal contra o Mallorca. Então a gente deve ter um Real Madrid escalado com Courtois no gol, Lucas Vázquez na lateral direita, Mendy na lateral esquerda, a dupla de zaga que parece que vai ser a dupla até, vamos ver como é que volta o Alaba na metade de janeiro, Tchouaméni e Rüdiger. No meio de campo, Camavinga, Fede Valverde e Jude Bellingham. E lá na frente,
Rodrigo, Vinícius e Kylian Mbappé. Tudo indica que esse vai ser o Real Madrid titular, claro, se não acontecer nenhuma coisa, nada que prejudique aí algum dos jogadores antes da definição da escalação neste domingo. O Real Madrid, então, parece que o Ancelotti dá esse passo à frente em relação à decisão de escalar o quarteto. Um quarteto que, como eu dizia, tem melhorado muito nos últimos jogos. É um quarteto que sabe que para jogar precisa ajudar muito defensivamente, precisa estar muito atento às transições defensivas e vamos ver como é que o Ancelotti vai preparar esse jogo contra o Barcelona. Mas é um quarteto que conta com a maior parte dos gols do Real Madrid nessa temporada. O time tem 67 gols marcados em 29 jogos e o quarteto, Rodrigo, Vinícius, Mbappé e Bellingham, soma 66, quase 66% de todos os gols do time. O Rodrigo vem em um grande momento, vem de 4 gols e 2 assistências nas últimas 6 partidas. O Jude Bellingham vem de ser o meio-campista das 5 grandes ligas com mais gols nos últimos 2 meses. São 9 gols nas últimas 12 partidas do inglês. Tanto o Rodrigo como o Bellingham marcaram na semifinal contra o Mallorca, e Vinícius Júnior e Kylian Mbappé são os 2 artilheiros do time nessa temporada, com 14 gols cada um. O Vinícius, que tem um retrospecto bastante positivo contra o Barcelona em finais. Se a gente for lembrar da Supercopa da Espanha da temporada passada, o Vini marcou um hat-trick naquele que foi o primeiro título do ano de 2024 para o Real Madrid, que fechou o ano conquistando 5 títulos, e o objetivo é começar esse ano de 2025 conquistando essa Supercopa da Espanha. Um dos assuntos na entrevista coletiva, principalmente do Real Madrid, foi a situação de Dani Olmo. O jogador do Barcelona, assim como o Pau Victor, agora conseguiram uma cautelar no Conselho Superior de Esportes, digamos que o órgão do governo espanhol, que concedeu uma cautelar ao Barcelona, obrigando a Liga e Federação a inscrever esses 2 jogadores do Barça nas suas competições, apesar de La Liga, e tanto La Liga como Federação, não terem querido fazer essa inscrição inicialmente pela questão do fair play financeiro. Mas o Barcelona conseguiu essa cautelar junto ao Conselho Superior de Esportes e inscreveu esses 2 jogadores que vão poder jogar contra o Real Madrid. Nem o Carlo Ancelotti e nem o Fede Valverde, que falaram na prévia da partida, quiseram entrar nesse tema e colocaram que é uma questão de clubes e que tem que ser definido, mas a verdade é que o Dani Olmo, principalmente mais do que o Pau Victor, pode jogar essa final, e aí veremos quais seriam as repercussões depois do jogo, caso ele entre em campo com essa medida cautelar que permitiu ao Barcelona inscrever esses 2 jogadores, apesar de La Liga e Federação inicialmente terem impedido que eles fossem inscritos. A verdade é que nesse domingo teremos a definição do primeiro título do futebol espanhol desse ano de 2025 e será já com um grande jogo, um El Clássico que acontece na Arábia Saudita, e veremos na Arábia Saudita quem fica com o título, se Real Madrid ou Barcelona.